Ele era o chefe rico, ela apenas a estagiária. Humilhava-a, ria, chamava-a de inútil. No dia do seu aniversário, ela subiu ao palco e revelou o segredo que o arruinaria. Ele era o chefe rico, ela só a estagiária. Humilhava, ria, a chamava de inútil. No seu aniversário, ela subiu no palco e revelou o segredo que arruinaria ele. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. As luzes da pousada Recanto do Mar brilhavam intensamente naquela noite de sexta-feira em Paraty. O burburinho alegre dos turistas e moradores locais misturava-se ao som das ondas que quebravam suavemente na orla da cidade histórica. No centro do salão principal, Antônio Cavalcanti gesticulava animadamente, contando mais uma de suas histórias sobre os tempos de glória, como guia turístico das ilhas paradisíacas da região. Seu carisma era magnético e uma pequena multidão de admiradores o cercava, bebendo cada palavra como se fosse néctar dos deuses. E foi assim que salvei aqueles turistas italianos do temporal. Se não fosse por mim, eles estariam à deriva até hoje, exclamou Antônio, arrancando gargalhadas e olhares admirados dos presentes. Aos 48 anos, Antônio era considerado uma figura emblemática em Paraty. Alto, de pele bronzeada pelo sol constante e com um sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente, ele cultivava a imagem do homem bem-sucedido que conhecia todos os segredos das águas cristalinas e das ruas de pedra da cidade colonial. Vestia uma camisa de linho branco que contrastava com sua pele morena, cabelos grisalhos estrategicamente despenteados e um relógio dourado no pulso, um acessório que fazia questão de exibir sempre que possível. Enquanto isso, nos fundos da pousada, Mariana Oliveira, sua esposa há 20 anos, empilhava pratos sujos na pia da cozinha. Aos 45 anos, seu rosto ainda guardava traços de uma beleza que um dia havia sido radiante, mas que agora parecia desbotada pelo cansaço e preocupações constantes. Suas mãos, ásperas e marcadas pelo trabalho duro, moviam-se com agilidade entre panelas e talheres. Ela era a verdadeira administradora da pousada, embora o nome de Antônio estivesse em todos os documentos e ele fizesse questão de receber todos os créditos. Dona Mari, a senhora não deveria estar lá fora? É sexta de música ao vivo. Todos estão se divertindo, comentou Josefa, a jovem ajudante da cozinha, enquanto secava os copos. Mariana forçou um sorriso. Tenho que terminar isso aqui, Josefa. Amanhã temos hóspedes novos chegando cedo. O que ninguém ali percebia era que aquela rotina se repetia quase todas as noites. Enquanto Antônio brilhava sob os holofotes da socialização, Mariana permanecia nas sombras, administrando não apenas a pousada, mas também a casa da família no centro histórico, cuidando do filho adolescente, Gabriel, e lidando com as contas que Antônio frequentemente ignorava. A pousada Recanto do Mar, que todos acreditavam ser o grande empreendimento de sucesso de Antônio, havia sido comprada com a herança que Mariana recebera de seus pais. Nos primeiros anos, eles realmente trabalharam juntos para transformar o pequeno estabelecimento em um dos mais charmosos da cidade. Mas com o tempo, enquanto a responsabilidade aumentava sobre os ombros de Mariana, Antônio foi se afastando das obrigações para se tornar o rosto do negócio, o anfitrião carismático que entretinha os hóspedes com suas histórias, muitas delas exageradas ou completamente inventadas. Terminando de guardar as louças, Mariana ouviu a risada estrondosa do marido vinda do salão. Por um momento, ela parou e fechou os olhos, deixando escapar um suspiro profundo. Havia algo naquela risada que a fazia sentir um aperto no peito. Talvez porque soubesse que, em poucos minutos, ela seria o alvo de uma de suas piadas carinhosas, como ele as chamava. Mari, venha cá, meu amor. Estou contando para o pessoal sobre aquela vez que você quase incendiou a pousada, tentando fazer camarão flambado,
gritou Antônio, já alterado pelo álcool. Mariana sentiu o rosto queimar de vergonha. Aquilo havia acontecido há mais de 10 anos, quando ela ainda estava aprendendo receitas sofisticadas para melhorar o cardápio da pousada. O incidente não passou de uma pequena chama que ela mesma controlou rapidamente. Mas na versão de Antônio, o episódio sempre ganhava proporções catastróficas. Com passos hesitantes, ela saiu da cozinha e se aproximou do grupo. Antônio imediatamente passou o braço ao redor de seus ombros, puxando-a para perto com força desnecessária. Aqui está ela, minha chefe desastrada. Se dependesse das habilidades culinárias dela, estaríamos todos comendo miojo até hoje, disse, provocando mais risadas. Um dos turistas, notando o desconforto no rosto de Mariana, tentou amenizar. Mas a comida aqui é maravilhosa. Aquela moqueca de ontem estava divina. Ah, isso é porque agora temos o chefe Paulo. Ele sim sabe o que faz, respondeu Antônio rapidamente, descartando qualquer mérito que pudesse ser atribuído à esposa. O que ele omitiu foi que Paulo havia sido descoberto e contratado por Mariana após ela passar meses fazendo um curso de gastronomia regional para melhorar o cardápio da pousada. Na mesa do canto, observando a cena com atenção, estava Rodrigo Menezes, amigo de infância de Antônio e professor de história na universidade local. Aos 49 anos, Rodrigo conhecia bem a dinâmica daquele casal. Crescera junto com Antônio nas ruas de paralelepípedos de Paraty. Testemunhara seu namoro com Mariana, na época, uma jovem vibrante e cheia de sonhos, e acompanhara de perto a transformação daquele relacionamento em algo que agora mais parecia uma prisão para ela. Com licença, vou verificar se está tudo certo com os quartos, disse Mariana, desvencilhando-se do abraço do marido e dirigindo-se rapidamente para a escada que levava ao segundo andar. Vai lá, meu amor, não se perca no caminho, gritou Antônio, provocando mais algumas risadas forçadas. Rodrigo bebeu o último gole de sua caipirinha e levantou-se, decidindo seguir Mariana. Encontrou-a no corredor superior, organizando toalhas limpas em um armário. Oi, Mari, disse ele suavemente. Ela se virou surpresa. Rodrigo, não vi você chegando. Você está bem? Mariana respirou fundo. Estou ótima, como sempre. Seu tom era defensivo, como se erguesse um escudo invisível contra qualquer forma de compaixão. Antônio está passando dos limites com essas brincadeiras, comentou Rodrigo, mantendo a voz baixa. São só piadas. Ele não faz por mal, respondeu ela automaticamente, repetindo a frase que havia se tornado seu mantra nos últimos anos. Rodrigo deu um passo à frente, hesitante. Mari, nós nos conhecemos há quanto tempo? 25 anos? Eu sei que não são só piadas. Por um instante, algo pareceu se quebrar na expressão controlada de Mariana. Seus olhos marejaram, mas ela rapidamente se recompôs, forçando um sorriso. Tenho muito trabalho para fazer, Rodrigo. Na próxima semana é o aniversário de Antônio, e ele quer uma festa grande. Preciso organizar tudo. Antes que Rodrigo pudesse insistir, o celular de Mariana tocou. Era Gabriel, seu filho de 17 anos, avisando que já estava em casa. Ela atendeu rapidamente, instruindo-o sobre o jantar que havia deixado pronto. Ao desligar, seus olhos encontraram novamente os de Rodrigo. Meu filho precisa de mim, disse ela, como uma desculpa para encerrar a conversa. E você, Mari? De quem você precisa? Perguntou Rodrigo em um tom tão baixo que parecia mais um pensamento escapando em voz alta. Mariana não respondeu. Desceu as escadas apressadamente, pegou sua bolsa na cozinha e saiu pelos fundos da pousada, sem se despedir de ninguém. Enquanto caminhava pelas ruas de pedra iluminadas pelos postes antigos, pensava na festa de aniversário de Antônio que se aproximava. Seria um evento grandioso, como ele sempre exigia, com convidados importantes da cidade e turistas habituais. A pousada ficaria lotada e ela teria que trabalhar dobrado para garantir que tudo saísse perfeito. No céu, a lua cheia iluminava os casarões coloniais de Paraty, refletindo-se nas poças d'água entre as pedras irregulares. Mariana sentiu uma gota escorrer por sua face. Não sabia dizer se era uma lágrima ou apenas a garoa fina que começava a cair.
Talvez fossem ambas, misturando-se como os sentimentos confusos que carregava dentro de si. A casa de Mariana e Antônio ficava a poucos quarteirões da pousada, em uma das ruas mais charmosas do centro histórico de Paraty. O sobrado azul colonial, com suas janelas brancas e varandas de madeira trabalhada, era um dos cartões postais da cidade, frequentemente fotografado por turistas que passavam admirando a arquitetura preservada. Como quase tudo na vida deles, a aparência externa era impecável, uma fachada perfeita que escondia as rachaduras internas. Quando Mariana entrou, encontrou Gabriel sentado à mesa da cozinha, debruçado sobre livros e um laptop. O rapaz ergueu os olhos, sorrindo ao ver a mãe. Com 17 anos, Gabriel herdara os olhos expressivos de Mariana e o sorriso fácil do pai, mas sua personalidade era única, observador, sensível e profundamente conectado às emoções dos outros. "Oi, mãe. Já jantou?" perguntou ele, fechando o livro de matemática. "Não estou com fome, filho", respondeu Mariana, colocando a bolsa sobre o balcão e começando a esquentar o jantar que havia preparado mais cedo. "Como foi a prova hoje?" "Acho que fui bem. Aquelas dicas que você me deu sobre funções ajudaram bastante." Mariana sorriu genuinamente dessa vez. Gabriel era sua maior alegria, seu porto seguro. Diferente do pai, o rapaz sempre valorizava seus conselhos e sua presença. "Cadê o pai?" perguntou Gabriel, embora já soubesse a resposta. "Na pousada. Sexta de música ao vivo." O jovem assentiu, um brilho de compreensão passando por seus olhos. "Vai voltar tarde de novo?" "Provavelmente." Houve um momento de silêncio entre eles, preenchido apenas pelo som da comida esquentando no micro-ondas. Gabriel brincava com o lápis entre os dedos, claramente querendo dizer algo mais. "Mãe, eu ouvi uma conversa hoje na escola, sobre a festa de aniversário do pai." Mariana se virou intrigada. "O que você ouviu?" "Leonardo, filho do seu Mauro da Marina, disse que o pai dele recebeu um convite dizendo que vai ser a festa do ano, que o pai está chamando todo mundo importante da cidade, até políticos de fora." Mariana fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquela informação. Antônio não havia mencionado nada sobre convidar políticos ou fazer algo tão grandioso. Isso significava mais trabalho, mais gastos e, inevitavelmente, mais dívidas que ela teria que administrar sem que ele soubesse. "Seu pai gosta de celebrar em grande estilo", disse ela, tentando soar despreocupada. Gabriel deixou o lápis de lado e encarou a mãe diretamente. "Com que dinheiro, mãe?" "Você me disse semana passada que ainda estamos pagando o empréstimo da reforma da pousada." A maturidade na voz do filho a surpreendeu. Gabriel sempre fora perceptivo, mas nos últimos meses parecia cada vez mais consciente da realidade financeira da família. Uma realidade que Antônio preferia ignorar completamente. "Vamos dar um jeito como sempre", respondeu ela, servindo o jantar e sentando-se à mesa. "Agora me conte mais sobre a escola. Como vão os preparativos para a feira de ciências?" Gabriel aceitou a mudança de assunto, mas seu olhar dizia que a conversa não estava encerrada. Enquanto jantavam, ele falou sobre seu projeto para a feira. Uma pesquisa sobre o impacto do turismo nos ecossistemas marinhos de Paraty. Mariana ouvia atentamente, orgulhosa da consciência ambiental do filho, algo que ela sempre incentivara desde pequeno. Após o jantar, enquanto Gabriel voltava aos estudos, Mariana sentou-se na varanda da frente, olhando para a rua de pedras iluminada pela luz suave dos postes antigos. De longe, podia ouvir o som da música vinda da pousada, misturado ao barulho das ondas quebrando na praia. Seus pensamentos vagaram para a festa de aniversário que se aproximava e para as crescentes exigências de Antônio. O celular vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Rodrigo. "Desculpe me intrometer hoje, só queria dizer que estou aqui se precisar conversar." Mariana hesitou, os dedos pairando sobre a tela. Rodrigo sempre fora um bom amigo, desde os tempos de escola. Era um dos poucos que realmente conhecia a verdade por trás da fachada que ela e Antônio mantinham. Por um momento, sentiu o impulso de desabafar, de compartilhar o peso que carregava sozinha há tanto tempo. Mas algo a impediu. Talvez o hábito de guardar tudo para si,
Talvez o medo de admitir em voz alta a realidade de seu casamento. Está tudo bem. Obrigada pela preocupação, respondeu finalmente, colocando o celular de volta no bolso com um suspiro. O som de passos cambaleantes na calçada de pedra anunciou a chegada de Antônio horas mais tarde. Mariana, que aguardava na sala lendo um livro sobre administração hoteleira, observou-o entrar, o rosto corado pelo álcool e a camisa parcialmente desabotoada. "Ainda acordada, Marianinha?" perguntou ele, jogando-se no sofá ao lado dela. "Estava me esperando." "Que bonitinho." O tom condescendente era familiar, assim como o cheiro forte de cachaça que emanava dele. Mariana marcou a página do livro e o fechou calmamente. "Precisamos conversar sobre a festa do seu aniversário, Antônio. Gabriel me contou que você está convidando políticos e..." "Ah, isso!" interrompeu ele, animando-se subitamente. "Vai ser espetacular, Mari." O prefeito confirmou presença, e também aquele deputado estadual, o Souza. "Imagine só a publicidade para a pousada." "E quanto vai custar tudo isso?" perguntou ela, mantendo a voz baixa para não acordar Gabriel. Antônio fez um gesto de desdém com a mão. "Detalhes, detalhes. Você sempre se preocupando com essas coisinhas. É por isso que você tem essas rugas, sabia? Preocupação demais." O comentário atingiu Mariana como uma pequena agulhada, uma entre centenas que recebia diariamente. Mas ela persistiu, determinada a fazer com que ele entendesse a gravidade da situação. "Não são coisinhas, Antônio. Ainda estamos pagando a reforma da pousada e o movimento caiu neste trimestre. Não podemos gastar o que não temos." "E quem disse que não temos?" rebateu ele, seu tom mudando para algo mais ácido. "A pousada está sempre cheia. Estar cheia não significa estar lucrativa. Os custos aumentaram e com a concorrência das novas pousadas..." "Ah, lá vem você com seus números e planilhas", exclamou Antônio, levantando-se bruscamente. "Sabe qual é o seu problema, Mariana? Você não tem visão. Não entende nada de marketing, de conexões. Essa festa é um investimento. Mas como você vai entender isso? Você só sabe limpar quartos e fazer contas mesquinhas." Mariana sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. "Alguém precisa fazer as contas, Antônio. Alguém precisa garantir que tenhamos dinheiro para pagar as contas no fim do mês." Ele a encarou por um momento, os olhos estreitados com irritação. Então, subitamente, seu rosto se suavizou em um sorriso debochado. "Olha só para você, toda preocupada, toda séria. Era tão mais bonita quando sorria mais, sabia? Agora está sempre com essa cara de enterro." Ele se aproximou, tocando o rosto dela com as costas da mão em um gesto que deveria ser carinhoso, mas que a fez recuar instintivamente. "Relaxa, mulher. Eu sei o que estou fazendo. Sempre soube. Quem transformou aquela pousada caindo aos pedaços em um dos lugares mais badalados de Paraty? Eu. Quem conhece todo mundo importante na cidade?" "Eu?" Mariana não respondeu. Não havia sentido em lembrar que a pousada fora comprada com a herança dela, ou que as reformas foram pagas com o dinheiro que ela economizara trabalhando como professora antes de se dedicar integralmente ao negócio. Não havia sentido em mencionar que era ela quem acordava às 5 da manhã todos os dias para supervisionar o café da manhã dos hóspedes, ou que passava noites fazendo planilhas e equilibrando o orçamento enquanto ele socializava no bar. "A festa vai acontecer", continuou Antônio, seu tom não admitindo réplicas, "e vai ser exatamente como eu planejei. Você só precisa fazer o que sabe fazer, cuidar dos detalhes. Deixa que do resto eu cuido." Com isso, ele se dirigiu ao quarto, deixando Mariana sozinha na sala. Ela permaneceu imóvel por alguns minutos, sentindo o peso das palavras dele sobre seus ombros. O pior não era a discussão em si. Elas haviam se tornado frequentes nos últimos anos, mas a sensação crescente de invisibilidade. Era como se todo o seu trabalho, todo o seu esforço, simplesmente não existisse aos olhos de Antônio. "Mãe!" A voz de Gabriel a sobressaltou. O rapaz estava parado na porta do corredor, o rosto marcado pela preocupação. "Há quanto tempo você está aí?" perguntou ela, tentando sorrir. "Tempo suficiente", respondeu ele, aproximando-se e sentando-se ao lado dela no sofá. "Ele não tem o direito de falar assim com você." Mariana passou o braço pelos ombros do filho,
puxando-o para perto. São só palavras, filho. Não se preocupe. Palavras machucam, disse Gabriel, com uma sabedoria além de seus anos. E ele faz isso o tempo todo. Na frente dos outros, então, é ainda pior. Mariana sentiu um nó na garganta. Era verdade. As piadas de Antônio em público eram ainda mais dolorosas, porque vinham disfarçadas de brincadeiras carinhosas, tornando impossível para ela reagir sem parecer excessivamente sensível ou sem humor. Eu não quero que você se preocupe com isso, disse ela, beijando o topo da cabeça do filho. São coisas de adulto, questões de casamento. Gabriel afastou-se um pouco para olhá-la nos olhos. Isso não é um casamento normal, mãe. Isso é, não sei o que é, mas não é certo. As palavras do filho atingiram Mariana como um soco no estômago. Era a primeira vez que Gabriel verbalizava tão claramente o que pensava sobre a relação dos pais. Por um lado, doía saber que ele percebia a toxicidade daquele relacionamento. Por outro, havia um alívio estranho em não precisar fingir, pelo menos para ele. As coisas nem sempre são simples, Gabriel, respondeu ela finalmente. Às vezes ficamos presos em situações que não sabemos como mudar. Você não está presa, mãe, você pode... Vamos dormir, interrompeu ela suavemente. Amanhã temos um dia cheio. Gabriel hesitou, claramente querendo dizer mais, mas respeitou a decisão da mãe. Levantou-se e deu-lhe um beijo na bochecha antes de voltar para seu quarto. Sozinha novamente, Mariana olhou para o livro de administração em seu colo. Havia marcado um trecho sobre empoderamento e liderança, conceitos que estudava secretamente há meses. No fundo, sabia que Gabriel tinha razão. Ela não estava realmente presa. Mas anos de pequenas humilhações e desvalorização haviam construído uma prisão invisível ao seu redor, uma da qual não sabia como escapar. Com um suspiro profundo, ela finalmente se levantou e se dirigiu ao quarto, onde Antônio já roncava pesadamente. Enquanto se preparava para dormir, seus pensamentos voltaram-se para a festa de aniversário que se aproximava. Talvez fosse apenas mais um evento a suportar, mais uma ocasião em que teria que sorrir enquanto era diminuída. Ou talvez pudesse ser algo diferente, algo que ela ainda não conseguia definir, mas que começava a se formar em sua mente como uma pequena semente de mudança. A semana que antecedia a festa de aniversário de Antônio transcorreu em um turbilhão de preparativos. Mariana mal tinha tempo para respirar entre coordenar os fornecedores, organizar o buffet, supervisionar a decoração e ainda manter a pousada funcionando normalmente. Para complicar ainda mais, Antônio decidira que a festa seria realizada no deck da pousada, com vista para o mar, um espaço encantador, mas que exigia adaptações significativas para acomodar todos os convidados. Na quinta-feira, 3 dias antes do grande evento, Mariana estava no mercado municipal de Paraty, negociando com fornecedores de frutos do mar, quando esbarrou em Dona Jurema Santos, uma das figuras mais respeitadas da comunidade local. Aos 63 anos, Jurema era conhecida por seu trabalho à frente da Associação das Mulheres de Paraty, um grupo que promovia o empreendedorismo feminino e lutava pelos direitos das mulheres da região. «Mariana, que bom te encontrar, querida!» exclamou Dona Jurema, ajustando os óculos de armação colorida sobre o nariz. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque elegante, e suas roupas coloridas refletiam a personalidade vibrante que a tornara tão querida na cidade. «Dona Jurema, como vai a senhora?» respondeu Mariana, genuinamente feliz por ver aquela mulher que sempre admirara à distância. «Estou bem, mas pareço melhor que você.» «Está com olheiras, menina», observou a senhora, com a franqueza característica dos mais velhos. «Problemas para dormir?» Mariana sorriu, sem graça. «É a festa de aniversário de Antônio. Muitos detalhes para resolver.» «Ah, sim, ouvi falar. Paraty inteira está comentando sobre essa festa. Até eu recebi um convite pomposo», comentou Jurema, estudando atentamente as reações de Mariana. «Deve estar sendo uma loucura organizar tudo isso.» «Um pouco», admitiu Mariana, ajustando as sacolas de compras em seus braços. «Mas já estou acostumada.» Dona Jurema fez um gesto para que caminhassem juntas pelo mercado. «Sabe, sempre admirei seu trabalho na pousada.
Aquele lugar era um desastre antes de você assumir a administração. Mariana olhou para a senhora, surpresa. Era raro alguém reconhecer seu papel na transformação da pousada Recanto do Mar. A maioria das pessoas atribuía todo o sucesso a Antônio e seu carisma. Obrigada, mas foi um esforço conjunto, respondeu automaticamente, repetindo a frase que havia se acostumado a dizer. Dona Jurema parou de caminhar e encarou Mariana diretamente. Foi mesmo? Ou você está apenas sendo modesta demais, como sempre? Havia algo no olhar daquela mulher experiente que fazia Mariana sentir como se estivesse sendo lida como um livro aberto. Era desconfortável e, ao mesmo tempo, estranhamente libertador. Você sabe, continuou Dona Jurema retomando a caminhada, nossa associação está desenvolvendo um novo projeto. Um centro de capacitação para mulheres que querem abrir seus próprios negócios aqui na região. Precisamos de alguém com experiência em administração para coordenar os treinamentos. Parece um projeto maravilhoso, comentou Mariana, genuinamente interessada. E você seria perfeita para isso, completou a senhora com um brilho decidido nos olhos. Já vi como você transforma números em soluções, como equilibra orçamentos impossíveis. Isso sem falar na sua sensibilidade para lidar com pessoas. Mariana sentiu o rosto esquentar. O reconhecimento de suas habilidades era algo tão raro que não sabia como reagir. Eu não sei se teria tempo, respondeu hesitante. Com a pousada e tudo mais. Pense nisso, insistiu Dona Jurema, pegando uma das sacolas pesadas das mãos de Mariana para ajudá-la. Às vezes, precisamos nos dar a chance de fazer algo só nosso, algo que nos faça sentir vivas de verdade. As palavras da senhora reverberaram na mente de Mariana enquanto continuavam as compras. Fazer algo só seu. Há quanto tempo não pensava em si mesma como alguém capaz de ter projetos próprios, sonhos independentes do negócio familiar ou das expectativas de Antônio. Ao se despedirem, Dona Jurema entregou um cartão com seu número pessoal. Estarei na festa de domingo, mas se quiser conversar antes disso é só me ligar. Ou depois. Principalmente depois. Havia algo no tom da senhora que sugeria que ela sabia mais sobre a situação de Mariana do que deixava transparecer. Com um aceno de cabeça, Mariana guardou o cartão na bolsa e seguiu seu caminho, a mente repleta de pensamentos contraditórios. De volta à pousada, encontrou Antônio conversando animadamente com um grupo de hóspedes no terraço. Ao vê-la com as sacolas de compras, ele fez um gesto para que se aproximasse. E aqui está minha esposa, a mulher que faz tudo funcionar nos bastidores enquanto eu brilho na linha de frente, exclamou ele, com aquele tom que oscilava entre o elogio e a condescendência. O que seria de mim sem minha formiguinha trabalhadora, não é? Os hóspedes riram educadamente, enquanto Mariana forçava um sorriso. Era sempre assim. Ele a reconhecia apenas para diminuí-la na mesma frase, como se sua contribuição fosse meramente mecânica, desprovida de inteligência ou criatividade. Com licença, preciso guardar essas compras, disse ela, tentando se afastar. Ah, quase esqueci. Antônio a deteve. Precisamos mudar o cardápio da festa. Falei com o deputado Souza hoje cedo, e ele é alérgico a frutos do mar. Vamos ter que substituir tudo. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Havia passado a semana inteira planejando um menu baseado na culinária caiçara, rico em peixes e frutos do mar. Acabara de gastar uma pequena fortuna em camarões, lulas e peixes frescos. E agora, faltando apenas 3 dias, Antônio queria mudar tudo. Mas já confirmamos com o chefe, já compramos os ingredientes, começou ela, tentando manter a calma. Detalhes, Mariana, detalhes, interrompeu ele, com um gesto de desdém. Você sempre se prendendo a pequenezas. O importante é agradar os convidados VIP. O resto a gente resolve. Com o rosto queimando de humilhação por ser repreendida na frente dos hóspedes, Mariana apenas assentiu e se retirou para a cozinha. Lá dentro, longe dos olhares, permitiu-se um momento de pura frustração, batendo com a mão fechada sobre o balcão. Dona Mari, tudo bem? A voz de Josefa, a jovem ajudante da cozinha, trouxe Mariana de volta à realidade. A garota de 21 anos a observava com preocupação genuína nos olhos. Está tudo bem, Josefa,
respondeu automaticamente, começando a guardar as compras. Só um pequeno contratempo com o menu da festa. Ouvi o Sr. Antônio falando sobre mudar tudo, comentou a jovem, ajudando a descarregar as sacolas. Isso é loucura, faltando tão pouco tempo. Mariana suspirou. Pois é, mas vamos dar um jeito. A senhora sempre dá um jeito em tudo, disse Josefa com admiração sincera. Não sei como consegue. Algo na observação da jovem tocou Mariana profundamente. Era verdade. Ela sempre dava um jeito em tudo, sempre resolvia os problemas criados por Antônio, sempre consertava as situações que ele complicava. E qual era a recompensa? Ser chamada de formiguinha trabalhadora e ter suas opiniões descartadas como pequenezas. Enquanto reorganizava mentalmente o menu da festa, Mariana recebeu uma mensagem de Gabriel avisando que dormiria na casa de um amigo para terminar um trabalho da escola. Por um lado, ficou aliviada. Assim, o filho não presenciaria mais uma noite de discussões com Antônio sobre os preparativos da festa. Por outro, sentiu um vazio. A presença de Gabriel era muitas vezes o único conforto real em seus dias difíceis. À noite, enquanto trabalhava em novas planilhas de custos na mesa da cozinha, ouviu batidas na porta dos fundos. Era Rodrigo carregando uma pasta e um sorriso hesitante. "Espero não estar incomodando", disse ele. "Antônio me pediu para trazer esses contratos para ele assinar, mas ele não está na pousada." Mariana franziu o senho, confusa. "Contratos? Que contratos?" "Algo sobre patrocínio para a festa. Ele não te contou?" Ela sentiu o estômago afundar. Mais uma decisão que Antônio tomara sem consultá-la. "Não, ele não comentou nada", respondeu, convidando Rodrigo a entrar. "Ele saiu com alguns amigos, só deve voltar tarde." Rodrigo colocou a pasta sobre a mesa, observando as planilhas abertas no laptop de Mariana. "Trabalhando até tarde de novo?" "Tive que refazer todo o orçamento da festa. Antônio decidiu mudar o cardápio de última hora." O amigo balançou a cabeça, sentando-se em frente a ela. "Mari, posso fazer uma pergunta sincera? Por que você ainda aguenta tudo isso?" A pergunta, direta e sem rodeios, pegou Mariana de surpresa. Por um momento, ela considerou responder com as desculpas habituais, que era pelo bem da família, que Antônio tinha suas qualidades, que o casamento era feito de concessões. Mas algo na expressão de Rodrigo, uma mistura de preocupação genuína e cansaço por vê-la sempre na mesma situação, fez com que ela hesitasse. "Não sei", respondeu finalmente, com uma honestidade que surpreendeu a si mesma. "Talvez seja o hábito. Talvez seja medo do que vem depois." "Medo de quê, exatamente?" pressionou Rodrigo gentilmente. "Você é a pessoa mais competente que conheço. Administra aquela pousada praticamente sozinha, cria um filho incrível e ainda consegue lidar com o ego inflado de Antônio." Mariana sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Era raro alguém enxergá-la dessa forma, como alguém capaz, forte, além do papel de esposa de Antônio Cavalcante. "Sabia que Dona Jurema me convidou para um projeto hoje?" comentou, mudando levemente o assunto. "Algo sobre coordenar um centro de capacitação para mulheres empreendedoras." O rosto de Rodrigo se iluminou. "Isso seria perfeito para você. Você vai aceitar, não é?" "Não sei se Antônio permitiria." "Permitiria?" repetiu Rodrigo, a incredulidade evidente em sua voz. "Mari, você não precisa de permissão dele para nada. Você é uma mulher adulta, inteligente, capaz." As palavras de Rodrigo, somadas ao convite de Dona Jurema mais cedo, plantavam sementes de possibilidade na mente de Mariana. Seria possível uma vida diferente? Uma vida onde suas habilidades fossem reconhecidas, onde sua voz fosse ouvida, onde não precisasse se diminuir constantemente. "Às vezes penso em como seria", admitiu ela em voz baixa, quase como se estivesse falando consigo mesma. "Uma vida diferente, sabe? Sem precisar sempre..." "Sempre o quê?" incentivou Rodrigo quando ela hesitou. "Sem precisar sempre me sentir invisível", completou finalmente. O silêncio que se seguiu foi preenchido com uma compreensão mútua. Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Mariana. "Você nunca foi invisível para quem realmente importa", disse ele suavemente. "Gabriel te vê. Eu te vejo. E aposto que muitas outras pessoas também,
incluindo Dona Jurema. Mariana sentiu uma onda de emoção subir pela garganta, mas antes que pudesse responder, ouviu o barulho da porta da frente se abrindo. Rapidamente, retirou sua mão da de Rodrigo e se levantou, assumindo uma postura mais formal. Antônio entrou na cozinha, cheirando a cigarro e bebida. Ao ver Rodrigo, seu rosto se iluminou. "Meu amigo, veio trazer os contratos? Excelente!" exclamou, abraçando Rodrigo com entusiasmo exagerado. Então, notando o laptop aberto de Mariana, acrescentou: "Trabalhando até tarde de novo? Você precisa aprender a relaxar, mulher." A mudança na atmosfera foi instantânea. A Mariana, que momentos antes começava a vislumbrar possibilidades, agora retornava ao papel habitual de esposa submissa. Rodrigo percebeu a transformação e sentiu uma pontada de tristeza. "Trouxe os documentos que você pediu", disse ele apontando para a pasta. "Mas já está tarde. Devemos revisar isso amanhã, com calma." "Que nada. Vamos ver isso agora mesmo. Mariana, traz uma cerveja para nós", ordenou Antônio, já puxando os papéis da pasta. Com um suspiro resignado, Mariana dirigiu-se à geladeira. Enquanto pegava as bebidas, seu olhar cruzou com o de Rodrigo, e nele viu uma mistura de compreensão e encorajamento silencioso. Por um breve instante, sentiu novamente aquela pequena chama de possibilidade. A festa estava apenas a 3 dias de distância, e com ela, uma sensação crescente de que algo importante estava prestes a acontecer. Não apenas a celebração do aniversário de Antônio, mas talvez o início de uma nova fase em sua própria vida. O cartão de Dona Jurema pesava em seu bolso como uma promessa, e as palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente. "Você nunca foi invisível para quem realmente importa." Pela primeira vez em muito tempo, Mariana começou a se perguntar quem realmente importava em sua vida, e mais significativamente, se ela mesma não deveria estar no topo dessa lista. O domingo amanheceu com o céu de Paraty, pintado em tons de azul cristalino, como se a própria natureza conspirasse para o sucesso da festa de aniversário de Antônio. O deck da pousada Recanto do Mar havia se transformado em um espaço deslumbrante, com mesas elegantemente decoradas, luzes pendentes estrategicamente posicionadas para criar um ambiente acolhedor quando a noite caísse, e flores tropicais coloridas em arranjos sofisticados. Mariana supervisionava os últimos detalhes desde as 5 da manhã, coordenando a equipe de garçons contratada especialmente para o evento, verificando a instalação do sistema de som, conferindo cada item do novo cardápio que havia sido reorganizado às pressas. Suas olheiras estavam mais profundas que nunca, escondidas sob uma camada generosa de maquiagem que Gabriel a ajudara a aplicar. "Mãe, você precisa descansar um pouco", insistiu o rapaz, seguindo-a enquanto ela percorria o deck com uma prancheta, marcando itens em uma lista interminável. "A festa só começa às 7 e já são quase meio-dia." "Ainda tem muita coisa para resolver, filho", respondeu ela, sem diminuir o ritmo. "O gelo não foi entregue na quantidade certa. Precisamos de mais cadeiras para a mesa do prefeito. E o DJ acabou de me avisar que vai atrasar." Gabriel suspirou, tomando gentilmente a prancheta das mãos da mãe. "Eu cuido disso. Vá tomar um banho e deitar um pouco. Você está de pé há mais de 7 horas." Mariana hesitou, olhando ao redor como se abandonar o posto por alguns minutos pudesse fazer tudo desmoronar. Mas o olhar determinado do filho era idêntico ao seu próprio quando decidia que algo precisava ser feito. "Está bem", cedeu finalmente. "Mas me chame se houver qualquer problema." "Pode deixar", garantiu Gabriel, já assumindo o comando com uma naturalidade que a surpreendeu. Enquanto caminhava para o quarto que mantinha na pousada para as noites de maior movimento, Mariana cruzou com Antônio, que acabara de acordar e descia para o café da manhã vestindo um roupão de seda e exibindo um sorriso relaxado. "Bom dia, minha rainha", cumprimentou ele beijando-a no rosto. "Tudo pronto para a grande noite?" "Quase tudo", respondeu ela, tentando ignorar a ironia de ele parecer tão descansado enquanto ela mal se aguentava em pé. "Gabriel está supervisionando os últimos detalhes." "Ótimo, ótimo", disse Antônio distraidamente, já se afastando em direção ao restaurante. "Ah, esqueci de te avisar. Convidei mais algumas pessoas ontem à noite. Nada demais, só mais uns 10 ou 15.
Mariana parou no meio do corredor, sentindo uma onda de frustração subir pela garganta. Mais 15 pessoas? Antônio, já estamos no limite da capacidade. Não temos cadeiras suficientes nem comida calculada para tantos convidados extras. Ele se virou, franzindo o senho como se ela estivesse fazendo tempestade em copo d'água. Sempre tão dramática, Mariana. Dá um jeito. Você sempre dá. É só colocar mais algumas mesas e esticar um pouco a comida. Não é tão simples assim, protestou ela, sentindo a exaustão se transformar em raiva. Cada detalhe foi planejado cuidadosamente. Não podemos simplesmente esticar as coisas. Antônio se aproximou, colocando as mãos em seus ombros com um sorriso que misturava condescendência e falsa preocupação. Olha só para você, toda estressada por causa de detalhezinhos. É por isso que está envelhecendo tão rápido, sabia? Essas rugas de preocupação não te fazem bem. O comentário atingiu Mariana como um tapa, mas ela estava cansada demais para reagir. Antônio aproveitou seu silêncio para continuar. Vai descansar um pouco, vai. Deixa que eu resolvo essas coisinhas. Com uma piscadela, ele se afastou em direção ao restaurante, deixando-a sozinha no corredor, lutando contra as lágrimas de frustração. No quarto, Mariana finalmente se permitiu desabar na cama. O cansaço físico se misturando ao esgotamento emocional. Enquanto fitava o teto, as palavras de Dona Jurema e Rodrigo ecoavam em sua mente, junto com a crescente consciência de que algo precisava mudar. Não sabia exatamente o que nem como, mas sentia que estava chegando a um ponto de ruptura. Adormeceu sem perceber e acordou sobressaltada 3 horas depois, com batidas insistentes na porta. Era Josefa, a jovem auxiliar da cozinha, com expressão aflita. Dona Marie, desculpe acordar a senhora, mas o chefe Paulo está tendo um ataque. Diz que não vai conseguir preparar comida para mais 20 pessoas com o que temos disponível. Mariana levantou-se rapidamente, a mente já calculando soluções enquanto ajeitava os cabelos despenteados. 15 pessoas viraram 20. O Sr. Antônio acabou de avisar que convidou mais alguns amigos do clube de iatismo, explicou Josefa, seguindo-a pelo corredor. Na cozinha, o clima era de tensão. Paulo, o chefe que normalmente era a personificação da calma, gesticulava furiosamente enquanto discutia com Antônio. É impossível, senhor. Simplesmente impossível. Não temos ingredientes suficientes, não temos tempo, não temos espaço na cozinha para preparar tudo isso. Antônio, visivelmente irritado, parecia prestes a explodir. Impossível é uma palavra para incompetentes, Paulo. Se você não consegue dar conta do recado, talvez eu precise encontrar um chefe que consiga. O que está acontecendo aqui? Interveio Mariana, sua voz surpreendentemente firme apesar do cansaço. Ambos se viraram para ela. Paulo, parecendo aliviado por ver alguém sensato, começou a explicar. Senhora Mariana, seu marido aumentou a lista de convidados para mais de 120 pessoas, mas planejamos comida para no máximo 100. Não temos como. Esse homem está sendo ridiculamente inflexível, interrompeu Antônio. É só uma questão de se organizar melhor, de ser mais eficiente. Mariana respirou fundo, assumindo o controle da situação. Paulo, por favor, me dê 1 minuto com meu marido. O chefe assentiu, lançando um último olhar irritado para Antônio, antes de se afastar para o outro lado da cozinha. Mariana puxou o marido para um canto, falando em voz baixa, mas decidida. Antônio, isso tem que parar. Você não pode simplesmente convidar mais e mais pessoas, sem consultar ninguém. Não é justo com a equipe, não é justo comigo, e no final vai prejudicar a própria festa. Ele revirou os olhos impaciente. Lá vem você com seus dramas. Não são dramas, cortou ela, surpreendendo-o com o tom firme. São fatos. Nós temos limitações reais de espaço, orçamento e logística. Se você quer uma festa perfeita, precisa respeitar essas limitações ou assumir as consequências. Por um momento, Antônio pareceu genuinamente desconcertado com a firmeza incomum da esposa. Mas logo seu rosto se suavizou em um sorriso calculado. Está bem, está bem. Entendi o recado. Nada de mais convidados surpresa. E quanto aos que já foram convidados? Pressionou ela. Ele deu de ombros, retomando sua atitude despreocupada. Como eu disse, dê um jeito.
Você sempre dá. Com isso, ele saiu da cozinha, deixando Mariana a lidar com o caos que criara. Ela se virou para Paulo, que a observava com uma mistura de simpatia e expectativa. Vamos repensar o menu, disse ela, assumindo um tom prático. Podemos simplificar alguns pratos, aumentar a quantidade de acompanhamentos, e vou pedir ao Gabriel para comprar mais alguns ingredientes básicos. O chefe assentiu, ainda visivelmente estressado, mas disposto a colaborar. Vamos precisar de mais 2 pessoas na equipe para dar conta. Considere contratadas, concordou Mariana, já fazendo anotações mentais sobre como reorganizar o orçamento para acomodar essas despesas extras. As horas seguintes foram uma correria ainda maior. Gabriel retornou com os ingredientes adicionais. Cadeiras extras foram trazidas de um depósito próximo. O DJ finalmente chegou para instalar o equipamento. E aos poucos, o impossível foi se tornando possível graças à competência e determinação de Mariana. Às 6 da tarde, 1 hora antes do início oficial da festa, ela finalmente teve tempo para se arrumar. Havia escolhido um vestido azul marinho elegante, mas discreto, como era seu costume. Não queria chamar atenção para si, apenas parecer apropriada para a ocasião. Enquanto aplicava uma maquiagem simples, ouviu uma batida na porta do quarto. "Posso entrar?" perguntou Gabriel, entrelaçando a cabeça pela porta entreaberta. "Claro, filho." O rapaz entrou carregando uma pequena caixa embrulhada em papel colorido. "Comprei algo para você usar hoje." Surpresa, Mariana abriu o presente, revelando um par de brincos delicados em formato de estrelas do mar, com pequenas pedras azuis que combinavam perfeitamente com seu vestido. "São lindos, Gabriel!" exclamou ela, genuinamente emocionada. "Mas por quê? Porque você merece algo especial", respondeu ele simplesmente. "E porque quero que se lembre de que, não importa o que aconteça esta noite, você é a verdadeira estrela desta família." As palavras do filho atingiram Mariana profundamente, trazendo lágrimas aos seus olhos. Ela o abraçou forte, sentindo uma onda de gratidão e amor que quase a sufocava. "Obrigada, meu filho. Não só pelos brincos, mas por tudo." Gabriel sorriu, ajudando-a a colocar os brincos. "Fica ainda mais bonita que eu imaginei", comentou, observando o reflexo dela no espelho. Então, em tom mais sério, acrescentou: "Mãe, não deixe o pai te diminuir hoje, ok? Não na frente de todo mundo." Mariana sentiu um aperto no peito. Era doloroso perceber o quanto Gabriel estava consciente da dinâmica tóxica entre seus pais, o quanto isso o afetava. "Vou tentar", prometeu ela, sem saber exatamente o que isso significava. Quando finalmente desceu para o início da festa, Mariana ficou genuinamente impressionada com o resultado de tantos esforços. O deck da pousada estava magnífico, iluminado por centenas de luzes que refletiam na água do mar logo abaixo. As mesas estavam impecavelmente arrumadas. As flores exalavam um perfume suave que se misturava à brisa marinha, e a pequena orquestra contratada para a primeira parte da noite tocava uma bossa nova, que criava a atmosfera perfeita. Os primeiros convidados começaram a chegar, e Mariana assumiu seu papel habitual de anfitriã impecável, recebendo a todos com sorrisos calorosos e garantindo que estivessem confortáveis. Antônio, vestido com um terno claro que o destacava na multidão, circulava entre os grupos, sempre no centro das atenções, sempre com uma história para contar ou uma piada para arrancar risos. Às 8 horas, a festa estava em pleno vapor. O prefeito havia chegado com sua comitiva, o deputado estadual conversava animadamente com empresários locais e turistas abastados que frequentavam a pousada regularmente misturavam-se aos moradores influentes de Paraty. O buffet foi servido, e para alívio de Mariana, a comida era mais que suficiente e estava absolutamente deliciosa. Foi quando Antônio, já visivelmente alterado pelo álcool, pediu a atenção de todos, subindo em uma pequena plataforma improvisada próxima à orquestra. Com uma taça de champanhe na mão, ele abriu os braços em um gesto grandioso. "Meus queridos amigos, que honra ter todos vocês aqui para celebrar não apenas mais um ano da minha existência, mas também o sucesso deste pequeno paraíso que construí em Paraty." Mariana, que estava conversando com Dona Jurema em um canto do deck,
sentiu o coração apertar ao ouvir o marido mais uma vez apagando completamente sua contribuição para a pousada. A pousada Recanto do Mar é mais que um negócio para mim. É a realização de um sonho que muitos duvidaram que eu pudesse realizar, continuou Antônio, sua voz embargada de emoção teatral. Quando comprei este terreno abandonado há 15 anos, muitos disseram que eu estava louco, mas eu tinha visão. Eu sabia o que Paraty poderia se tornar. As pessoas aplaudiam, encantadas com a história de superação que Antônio narrava, uma história que omitia completamente o fato de que o terreno havia sido comprado com a herança de Mariana e que a visão original para a pousada tinha sido dela. E claro, tenho que agradecer à minha esposa, Mariana, continuou ele, apontando para ela no meio da multidão. Um holofote improvisado a iluminou, fazendo-a sentir-se exposta e vulnerável. Sempre nos bastidores, cuidando dos detalhezinhos que eu, como homem de grandes ideias, não tenho paciência para lidar. Risadas educadas percorreram o ambiente, enquanto Mariana forçava um sorriso, sentindo o rosto queimar de humilhação. Ao seu lado, Dona Jurema apertou discretamente sua mão em solidariedade. Mariana, meu amor, venha aqui, chamou Antônio, gesticulando insistentemente. Venha compartilhar deste momento comigo. Relutante, ela caminhou até a plataforma, consciente dos olhares que a seguiam. Antônio a abraçou pelos ombros, apertando-a com força desnecessária. Esta mulher, meus amigos, continuou ele, apontando para ela como se fosse um objeto curioso, é a prova viva de que por trás de um grande homem sempre existe uma mulher. Bem, nem sempre tão grande assim. Mais risadas, algumas claramente desconfortáveis agora. Mariana sentiu algo romper dentro de si, uma barragem que havia contido anos de mágoas, humilhações e desrespeito. Ela até tentou aprender a cozinhar para a pousada, sabiam? Prosseguiu Antônio, completamente alheio ao clima de tensão que começava a se formar. Quase incendiou tudo, por isso tive que contratar um chefe profissional. Mariana é melhor com as planilhas, não é, querida? Números, contas, essas coisinhas sem graça que me dão sono só de pensar. Foi nesse momento que Mariana viu Gabriel na multidão, seu rosto jovem contorcido em uma expressão de angústia e raiva. Ao lado dele, Rodrigo a observava com uma mistura de preocupação e encorajamento silencioso. E ali, entre os convidados, Dona Jurema a fitava com um olhar que parecia dizer: é hora de se levantar. Algo dentro de Mariana finalmente despertou. Uma força que havia estado adormecida por anos, sufocada pelo medo e pela acomodação. Com delicadeza, mas firmeza, ela se desvencilhou do braço de Antônio e deu um passo à frente na pequena plataforma, tomando o microfone das mãos dele. A expressão de surpresa no rosto do marido seria cômica em qualquer outra circunstância. A multidão, percebendo que algo inesperado estava acontecendo, silenciou gradualmente, até que apenas o som suave das ondas quebrando na praia abaixo podia ser ouvido. O silêncio que tomou conta do deck da pousada parecia quase sólido, palpável. Os convidados, muitos com taças de champanhe ainda erguidas no ar, observavam atônitos, enquanto Mariana, sempre tão discreta e submissa, tomava o microfone das mãos de Antônio. Seu coração batia tão forte que ela podia senti-lo ressoando em seus ouvidos, mas algo mais forte que o medo a impulsionava agora. Boa noite a todos, começou ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Agradeço por estarem aqui celebrando o aniversário de Antônio. E já que estamos em clima de histórias e revelações, acho que tenho algumas coisas para compartilhar também. Antônio, momentaneamente paralisado pela surpresa, tentou recuperar o controle da situação com um sorriso forçado. Mariana, querida, acho que já tomou champanhe demais. Vamos deixar os discursos para quem tem jeito com as palavras, sim? Ele tentou pegar o microfone de volta, mas Mariana se afastou com uma graciosidade que não demonstrava há anos. Os brincos em forma de estrela do mar que Gabriel lhe dera brilharam sob as luzes, como pequenos faróis guiando-a através daquele momento crucial. Não, Antônio. Acho que já fiquei calada por tempo demais, respondeu ela sem agressividade, mas com uma determinação que silenciou o marido. Virando-se novamente para os convidados, continuou. Muitos de vocês conhecem apenas uma versão da história da pousada Recanto do Mar,
A versão que Antônio conta tão bem, com tanto carisma. Mas existe outra versão, a verdadeira. Um murmúrio percorreu a multidão. Gabriel, entre os convidados, sorria discretamente, o orgulho evidente em seu rosto jovem. Ao lado dele, Rodrigo observava a cena com uma mistura de admiração e apreensão. 15 anos atrás, prosseguiu Mariana, quando este terreno foi comprado, não foi com dinheiro de Antônio, nem fruto de sua visão empreendedora. Foi com a herança que recebi dos meus pais, professores que economizaram a vida inteira para me deixar algo que pudesse me dar segurança. O rosto de Antônio começou a empalidecer, enquanto seus olhos demonstravam uma mistura de raiva e pânico. Ele fez mais uma tentativa de interrompê-la, colocando a mão sobre o microfone. Mariana, não é hora para isso. Nossos convidados não estão interessados nesses detalhes financeiros chatos. Com uma delicadeza firme, ela afastou a mão dele. Pelo contrário, acho que todos aqui merecem saber a verdade sobre o paraíso que você diz ter construído sozinho. Voltando-se para a audiência, que agora estava completamente absorta no drama inesperado que se desenrolava, Mariana continuou. A ideia da pousada foi minha. Os projetos de arquitetura, a decoração, o conceito de uma hospedagem que valorizasse a cultura caiçara, tudo isso veio de mim. Enquanto Antônio contava histórias no bar, eu passava noites em claro estudando administração hoteleira, aprendendo sobre fluxo de caixa, marketing turístico, gestão de pessoas. Antônio tentou mais uma vez interrompê-la, agora visivelmente agitado. Isso é ridículo. Você está envergonhando a si mesma. Não, Antônio. Quem me envergonha há anos é você, rebateu ela, surpreendendo a todos com sua franqueza. Me envergonha quando me diminui publicamente, quando transforma minhas contribuições em piadas, quando toma crédito pelo meu trabalho. Um silêncio pesado caiu sobre a festa. Alguns convidados trocavam olhares constrangidos, outros pareciam surpresos, mas muitos, especialmente os moradores locais que conheciam o casal há mais tempo, assentiam discretamente, como se sempre tivessem suspeitado da verdade que agora vinha à tona. Todos os dias, continuou Mariana, sua voz agora embargada pela emoção contida por tanto tempo, acordo às 5 da manhã para supervisionar o café da manhã dos hóspedes. Sou eu quem faz as compras, negocia com fornecedores, contrata funcionários, resolve problemas de encanamento, elétrica, reservas duplicadas. Sou eu quem equilibra as contas quando Antônio decide fazer gastos extravagantes sem consultar ninguém. Antônio, percebendo que estava perdendo completamente o controle da situação, tentou uma nova abordagem. Com uma risada forçada, passou o braço pelos ombros de Mariana, apertando-a com força desnecessária. Meus amigos, vocês conhecem as mulheres, sempre achando que fazem mais do que realmente fazem. Mariana está exagerando, como sempre. É claro que ela ajuda com as coisinhas do dia a dia, mas as decisões importantes, a visão do negócio, isso sempre foi comigo. Foi nesse momento que uma voz masculina se elevou da multidão. Não é verdade, Antônio. Todos se viraram para ver Rodrigo dando um passo à frente. Seu rosto normalmente gentil, agora firme e decidido. Eu estava lá desde o início, lembra? Vi como você zombou da ideia de Mariana de comprar este terreno. Você queria investir o dinheiro da herança dela em um barco para passeios turísticos, algo que daria mais visibilidade a você. Do que você está falando? Rosnou Antônio, seu sorriso agora completamente desaparecido. Está bêbado, Rodrigo? Estou mais sóbrio do que nunca, respondeu o amigo, continuando a se aproximar da plataforma. E não sou o único que conhece a verdade. Todos em Paraty sabem quem realmente comanda a pousada Recanto do Mar. Todos veem Mariana trabalhando incansavelmente enquanto você se pavoneia como um dono de império. O deputado Souza, sentindo o clima pesado e querendo aliviar a tensão, tentou intervir. Bem, o importante é que a pousada é um sucesso, não é? Um brinde ao casal empreendedor. Mas antes que pudesse erguer sua taça, outra voz se juntou à conversa. Gabriel, o filho do casal, abriu caminho entre os convidados até ficar de frente para os pais na pequena plataforma. Não é só sobre a pousada, disse o jovem, a voz ligeiramente trêmula, mas determinada. É sobre anos de humilhação. Sobre minha mãe sendo tratada como se fosse burra, feia e incompetente, quando, na verdade, ela é o pilar que sustenta tudo isso.
Antônio olhou para o filho com uma mistura de choque e traição. Gabriel, isso é assunto de família, não para ser discutido na frente de estranhos. Então talvez você não devesse ter começado humilhando minha mãe na frente de todos, rebateu o rapaz, com uma maturidade surpreendente. Todos os dias eu vejo como ela trabalha duro, como resolve problemas impossíveis, como mantém tudo funcionando apesar de você. E como agradecimento, recebe piadas e desprezo. A multidão agora observava em silêncio absoluto, como espectadores de uma peça de teatro, onde o final estava completamente em aberto. Mariana, sentindo a coragem renovada pelo apoio inesperado de Rodrigo e Gabriel, retomou a palavra. Não estou aqui para arruinar sua festa de aniversário, Antônio, nem para me vingar por anos de tratamento injusto. Estou aqui apenas para reivindicar minha própria história, meu próprio valor. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do marido pela primeira vez em muito tempo, não com medo ou submissão, mas como igual. A verdade é que enquanto você construía sua imagem de homem bem-sucedido, eu construía o negócio real. Enquanto você contava histórias exageradas no bar, eu fazia os números fecharem no final do mês. Enquanto você recebia elogios, eu recebia insultos disfarçados de piadas carinhosas. A expressão de Antônio oscilava entre raiva e desespero, como se estivesse vendo sua cuidadosamente construída fachada desmoronando diante de seus olhos. Ele tentou mais uma vez recuperar o controle. Tudo isso é mentira. Mariana sempre foi instável emocionalmente, todos sabem disso. Está tendo algum tipo de colapso nervoso. Foi quando Dona Jurema, até então observando tudo com atenção, deu um passo à frente. Com sua presença imponente e o respeito que naturalmente inspirava, a senhora de cabelos grisalhos não precisou erguer muito a voz para ser ouvida por todos. Conheci Mariana há apenas alguns dias, mas não precisei de muito tempo para perceber a mulher extraordinária que ela é. Começou Dona Jurema, seu tom calmo, mas decidido. E também não precisei de muito tempo para perceber a dinâmica tóxica deste casamento. Antônio tentou interromper, mas a senhora ergueu a mão em um gesto que silenciou até mesmo ele. Como presidente da Associação das Mulheres de Paraty, tenho visto histórias como esta repetidas vezes. Mulheres brilhantes, capazes, fortes, sendo sistematicamente diminuídas até acreditarem que não são nada sem os homens que as oprimem. Um murmúrio de concordância percorreu a multidão, especialmente entre as mulheres presentes. Muitas assentiam, algumas com lágrimas nos olhos, como se a história de Mariana tocasse em feridas pessoais nunca completamente cicatrizadas. O que vemos aqui esta noite, continuou Dona Jurema, é o momento em que uma mulher finalmente se dá conta de seu próprio valor. E acreditem, não há espetáculo mais poderoso que esse. Com passos decididos, a senhora subiu na pequena plataforma, posicionando-se ao lado de Mariana e Gabriel. Rodrigo também se juntou a eles, formando um semicírculo que de alguma forma isolava Antônio, agora visivelmente desconfortável com o rumo dos acontecimentos. Mariana, disse Dona Jurema, virando-se para ela. Aquele convite que fiz continua de pé. Nossa associação precisa de alguém com sua experiência, inteligência e sensibilidade para liderar o novo centro de capacitação. Alguém que possa ensinar outras mulheres a serem financeiramente independentes, a acreditarem em seu próprio potencial. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza ou humilhação como tantas vezes antes. Eram lágrimas de reconhecimento, de possibilidade, de um futuro que pela primeira vez em muitos anos parecia aberto e luminoso. Que eu adoraria, respondeu ela, a voz embargada de emoção. Adoraria fazer parte de algo que ajude outras mulheres a não passarem pelo que passei. Antônio, percebendo que estava perdendo não apenas o controle da festa, mas potencialmente de seu casamento e da imagem pública que tanto prezava, fez uma última tentativa desesperada de reverter a situação. Isso é ridículo, exclamou, o rosto vermelho de raiva. Mariana não vai a lugar nenhum, ela é minha esposa. Está comprometida com nossa família, com nosso negócio. Gabriel deu um passo à frente, encarando o pai diretamente. Mãe não é sua propriedade. Ela tem o direito de fazer suas próprias escolhas. E que escolhas seriam essas?
Abandonar tudo o que construímos juntos por algum projeto feminista sem futuro? Rebateu Antônio, o desespero tornando sua voz mais aguda. Quem vai administrar a pousada? Quem vai cuidar da nossa casa? Você não sobreviveria um dia sem mim, Mariana. Um silêncio pesado seguiu-se a essas palavras. Então, lentamente, Mariana deu um passo à frente, ficando cara a cara com o marido. Quando falou, sua voz era calma, quase gentil, mas carregada de uma verdade que não podia mais ser negada. Acho que você está confundindo as coisas, Antônio. Não sou eu quem não sobreviveria sem você. É você quem nunca sobreviveu sem mim. As palavras pairaram no ar como uma revelação que, uma vez pronunciada, não podia ser ignorada. Antônio abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Seu rosto passou por uma sequência de emoções: raiva, medo, confusão e, finalmente, uma compreensão relutante. Foi nesse momento que um dos convidados, um psicólogo renomado que frequentava a pousada regularmente, aplaudiu lentamente. O som solitário logo foi seguido por outros aplausos, crescendo gradualmente, até se transformar em uma ovação que parecia celebrar não apenas a coragem de Mariana, mas uma verdade maior sobre relacionamentos e autovalorização. O prefeito, percebendo a importância do momento, ergueu sua taça. Um brinde a Mariana Oliveira, a verdadeira força por trás do sucesso da pousada Recanto do Mar. A Mariana! Ecoaram várias vozes, erguendo suas taças em um gesto de reconhecimento e respeito. Antônio, completamente desarmado, observava a cena com uma expressão de incredulidade. Seu mundo, cuidadosamente construído sobre a imagem de sucesso e dominância, estava desmoronando diante de seus olhos. Mas o mais surpreendente para ele era perceber que, sem Mariana ao seu lado, diminuída e subserviente, ele não sabia exatamente quem era. A festa, que começara como uma celebração do ego de Antônio, transformara-se em algo completamente diferente. Um momento de verdade, de libertação, de novas possibilidades. E enquanto a música lentamente recomeçava e os convidados retomavam suas conversas, agora com um novo assunto dominante, Mariana sentiu algo que não experimentava há muito tempo: a sensação de ser verdadeiramente vista. A manhã seguinte à festa amanheceu com uma claridade diferente em Paraty. O sol iluminava as ruas de pedra do centro histórico com a mesma intensidade de sempre, mas para Mariana, tudo parecia brilhar de uma forma nova, como se seus olhos tivessem finalmente se ajustado a uma realidade que estivera ali o tempo todo, apenas esperando ser reconhecida. Ela acordou cedo, como de costume, mas não na cama que compartilhava com Antônio. Após os eventos da noite anterior, havia decidido passar a noite no quarto que mantinha na pousada, precisando de espaço para processar tudo o que acontecera. Sentada na pequena varanda, com uma xícara de café nas mãos, observava o mar calmo da Bahia, refletindo sobre as mudanças que se desenhavam no horizonte de sua vida. A festa havia terminado de maneira anticlimática após seu confronto com Antônio. Muitos convidados permaneceram, conversando em pequenos grupos, alguns lançando olhares de admiração para Mariana, outros claramente desconfortáveis com a situação. Antônio, após sua derrota pública, retirou-se para um canto do deck com alguns amigos mais próximos, afogando sua humilhação em doses generosas de uísque. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Gabriel ainda de pijama, os cabelos despenteados e o rosto marcado pelo sono recente. "Posso entrar?" perguntou ele, hesitante. "Claro, filho", respondeu Mariana, abrindo espaço na pequena varanda para que ele se sentasse ao seu lado. Por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas contemplando o mar e os barcos de pesca que voltavam com o pescado da madrugada. Foi Gabriel quem finalmente quebrou o silêncio. "Estou orgulhoso de você, mãe, pelo que fez ontem." Mariana sentiu um nó na garganta. "Obrigada, filho, mas não sei se foi a coisa certa a fazer. Causar aquela cena na frente de todos." "Foi exatamente a coisa certa", interrompeu Gabriel, com uma convicção surpreendente. Pai precisava ouvir aquelas verdades. E mais importante, outras pessoas precisavam ouvir também. Especialmente você mesma. Mariana olhou para o filho com admiração. Quando ele havia se tornado tão sábio, tão perceptivo? Em que momento seu menino tímido
havia se transformado neste jovem articulado e consciente? Falei com o pai hoje de manhã, continuou Gabriel, seu olhar agora fixo na xícara de café que Mariana lhe oferecera. Ele estava diferente. Diferente como? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Quieto, pensativo. Não parece bravo, sabe? Mais como perdido. Gabriel fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Acho que ele nunca tinha percebido o quanto depende de você. Não apenas para a pousada funcionar, mas para ele mesmo se sentir importante. A observação atingiu Mariana como uma revelação. Era verdade. O sucesso de Antônio, sua imagem pública, seu senso de valor próprio, tudo isso havia sido construído sobre a fundação silenciosa que ela proporcionava. Ao se levantar e reivindicar seu próprio espaço, ela inadvertidamente havia abalado não apenas o casamento, mas a própria identidade que ele havia construído para si mesmo. "O que você vai fazer agora?" perguntou Gabriel, sua voz misturando curiosidade e preocupação. Mariana respirou fundo, contemplando o horizonte onde o mar encontrava o céu em uma linha perfeita. "Não sei exatamente, mas sei que não posso voltar ao que era antes. Seria como tentar fazer o mar correr para trás." Gabriel assentiu, compreendendo a metáfora. "E quanto ao convite de Dona Jurema, para trabalhar na Associação das Mulheres?" "Estou pensando seriamente nisso", admitiu Mariana. "Sempre quis fazer algo que tivesse um impacto mais amplo, algo que ajudasse outras pessoas. E a ideia de poder compartilhar o que aprendi sobre negócios com outras mulheres. Você seria incrível nisso", afirmou Gabriel com um sorriso genuíno. "Sempre foi uma professora natural. Lembra como me ensinou matemática quando eu estava com dificuldades na escola? Ninguém explicava tão bem quanto você." Mariana sorriu com a lembrança. De fato, antes de se dedicar integralmente à pousada, havia sido professora de matemática no ensino fundamental. Era uma carreira que amava, mas que abandonara quando a pousada começou a exigir dedicação integral, uma decisão que Antônio havia apresentado como necessária, embora nunca tivesse considerado ele mesmo abrir mão de suas atividades sociais para ajudar mais no negócio. O celular de Mariana vibrou sobre a mesa, mostrando uma mensagem de Rodrigo. "Podemos conversar quando você estiver disponível? Sem pressa." Outra vibração, uma mensagem de Dona Jurema. "Quando estiver pronta para discutir os detalhes do projeto, me avise. A porta está aberta." E então uma terceira notificação. "Antônio, precisamos conversar. Por favor." Mariana mostrou as mensagens para Gabriel, que as leu com expressão pensativa. "Muita gente querendo sua atenção de repente", comentou ele. "É estranho", admitiu ela. "Passei tanto tempo sendo ignorada, desvalorizada, e agora, de repente, todo mundo quer me ouvir." "Não é de repente, mãe", corrigiu Gabriel gentilmente. "Pessoas como Rodrigo e Dona Jurema sempre viram seu valor. Mas agora você também está vendo e isso muda tudo." Um funcionário da pousada bateu à porta, interrompendo a conversa. "Dona Mariana, desculpe incomodar, mas o chefe Paulo está perguntando sobre os fornecedores para esta semana. E tem um casal de hóspedes querendo falar especificamente com a senhora sobre uma reserva para o final do ano." A realidade dos compromissos diários se impunha, lembrando Mariana que, apesar da transformação pessoal que estava vivendo, a pousada continuava funcionando e dependendo de sua orientação. Ela pediu ao funcionário que informasse a Paulo que estaria na cozinha em 15 minutos e que receberia os hóspedes logo em seguida. "A vida continua, não é?" comentou para Gabriel, com um pequeno sorriso. "Continua", concordou ele, "mas agora nos seus termos." Meia hora depois, Mariana caminhava pela pousada com uma energia diferente. Cumprimentava os funcionários pelo nome, aceitava os elogios sobre a festa com um "obrigada" sincero, em vez de desviar o olhar com embaraço, e tomava decisões com uma confiança que surpreendia até a ela mesma. Na cozinha, encontrou não apenas Paulo, mas também Josefa e outros 2 auxiliares, todos parecendo aguardá-la com uma mistura de expectativa e admiração. "Dona Marie", exclamou Josefa, sendo a primeira a se manifestar. "A senhora foi incrível ontem à noite." Mariana sentiu o rosto esquentar.
Obrigada, Josefa, mas acho que exagerei um pouco. De forma alguma, interveio Paulo, o chefe sempre sério agora exibindo um sorriso genuíno. Foi um momento de justiça. Todos nós sempre soubemos quem realmente faz esta pousada funcionar. Os outros funcionários assentiram em concordância, e Mariana percebeu que seu confronto com Antônio havia tido um impacto que ia muito além de seu casamento. De alguma forma, ela havia validado o trabalho invisível de tantas outras pessoas que, como ela, operavam nos bastidores para que tudo funcionasse perfeitamente. Bem, disse ela, ajustando os óculos de leitura para consultar a lista de fornecedores que Paulo lhe entregara. Vamos ao trabalho, então. Temos uma pousada para administrar. As horas seguintes transcorreram em um turbilhão de atividades. Mariana reuniu-se com os hóspedes interessados em uma reserva futura, negociou preços com fornecedores, resolveu um problema com o sistema de reservas online e até encontrou tempo para uma rápida reunião com a equipe de limpeza para discutir novos protocolos de sustentabilidade que havia pesquisado nas últimas semanas. Foi apenas no início da tarde, quando finalmente teve um momento para almoçar, que percebeu que não havia visto Antônio em toda a manhã. Algo incomum, já que ele normalmente fazia questão de circular pela pousada, socializando com os hóspedes e contando suas histórias exageradas. "Gabriel, você viu seu pai hoje?" perguntou ao filho, que se juntara a ela para uma refeição tardia na pequena sala de descanso dos funcionários. Ele saiu cedo. Disse que tinha alguns assuntos para resolver na cidade, respondeu Gabriel, observando atentamente a reação da mãe. "Você vai responder à mensagem dele?" Mariana suspirou, brincando com a comida em seu prato. "Vou. Mas preciso organizar meus pensamentos primeiro. Ainda estou tentando entender o que quero dizer, o que quero para o futuro." "E o que você quer, mãe?" perguntou Gabriel diretamente. A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades. O que ela realmente queria? Após tantos anos vivendo em função das necessidades e desejos de Antônio, Mariana mal se lembrava de como era ter aspirações próprias, sonhos independentes. "Quero ser valorizada", respondeu finalmente. "Quero que meu trabalho, minha inteligência, minhas contribuições sejam reconhecidas. Quero..." Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Quero ser protagonista da minha própria história, não apenas um personagem secundário na história de outra pessoa." Gabriel assentiu, compreendendo. "E você acha que isso é possível com o pai?" "Não sei", admitiu Mariana honestamente. "Antônio está tão acostumado a ser o centro de tudo, a ter sempre os holofotes voltados para ele. Não sei se ele conseguiria realmente mudar, mas também não sei se estou pronta para jogar fora 20 anos de casamento sem ao menos tentar uma conversa sincera." O celular de Mariana vibrou novamente. Era Rodrigo, informando que estaria na pousada em 1 hora, se ela tivesse disponibilidade para conversar. Ela respondeu afirmativamente, sentindo uma pontada de culpa que não conseguia explicar completamente. "Você e Rodrigo..." começou Gabriel hesitante. "Vocês sempre tiveram uma conexão especial, não é?" Mariana olhou para o filho, surpresa com a observação. "Somos amigos desde a adolescência, ele sempre foi um bom amigo." Gabriel estudou o rosto da mãe por um momento, como se buscasse algo nas entrelinhas de sua expressão. "Acho que ele sempre viu em você o que o pai nunca conseguiu ver. E talvez você também veja algo nele que nunca encontrou no pai." A percepção aguçada do filho deixou Mariana momentaneamente sem palavras. Era verdade que havia sempre existido uma conexão especial entre ela e Rodrigo, uma compreensão mútua que transcendia as palavras. Mas durante todos esses anos, ela havia mantido essa amizade em limites estritamente platônicos, por respeito ao casamento e talvez por medo de reconhecer sentimentos mais profundos. "É complicado", foi tudo o que conseguiu responder. "A vida adulta geralmente é", concordou Gabriel, com um sorriso compreensivo que parecia deslocado em seu rosto jovem. "Só não se esqueça de que você merece ser feliz, mãe. Realmente feliz, não apenas conformada." Após o almoço, Mariana decidiu caminhar até a praia próxima à pousada, precisando de um momento de solitude para organizar seus pensamentos antes de encontrar Rodrigo. A areia dourada estava relativamente vazia naquela hora do dia,
com apenas alguns turistas aproveitando o sol ameno de outono. Sentada em uma pedra lisa à beira-mar, observando as ondas quebrarem suavemente na areia, Mariana refletia sobre o turbilhão de mudanças que havia desencadeado com seu ato de coragem na noite anterior. Havia quebrado um padrão de comportamento que durava décadas, reivindicado seu espaço e sua voz, e agora se encontrava em um território desconhecido, sem um mapa claro para guiá-la. Pensei que te encontraria aqui. A voz de Rodrigo a trouxe de volta ao presente. Ele estava parado a alguns metros de distância, como se hesitasse em invadir seu espaço pessoal. Vestia calças de linho claras e uma camisa azul simples, o vento bagunçando levemente seus cabelos grisalhos. Este sempre foi seu lugar de refúgio, continuou ele, aproximando-se lentamente, desde os tempos do colégio. Mariana sorriu, lembrando-se de como costumava fugir para esta mesma praia quando adolescente, buscando paz em meio ao caos familiar. Seu pai alcoólatra, sua mãe sempre tentando manter as aparências, as brigas constantes que ecoavam pelas paredes finas da casa onde crescera. Algumas coisas nunca mudam, comentou ela, fazendo um gesto para que Rodrigo se sentasse ao seu lado na pedra. E outras mudam completamente, respondeu ele, olhando-a com uma intensidade que fez Mariana desviar o olhar. O que você fez ontem à noite foi extraordinário, Mari. Corajoso, inspirador, ou completamente irresponsável, rebateu ela, ainda insegura sobre as consequências de suas ações. Expor nossos problemas familiares daquela forma, na frente de toda a cidade. Às vezes, interrompeu Rodrigo gentilmente, é preciso um gesto dramático para romper padrões que estão profundamente enraizados. E, francamente, Antônio vinha te humilhando publicamente há anos. A diferença é que você finalmente respondeu na mesma moeda. Havia verdade nas palavras dele, Mariana sabia. Antônio nunca se importara em fazer piadas à custa dela na frente de amigos, familiares, hóspedes. A humilhação pública havia sido uma constante em seu casamento, apenas disfarçada sob o verniz de brincadeiras de casal. O que você vai fazer agora? Perguntou Rodrigo. A mesma pergunta que Gabriel fizera mais cedo, mas carregada de um significado diferente, de possibilidades não ditas. Mariana respirou fundo, observando uma gaivota que mergulhava no mar em busca de alimento. Vou conversar com Antônio, ouvir o que ele tem a dizer. E então, vou tomar algumas decisões. Rodrigo assentiu, respeitando sua resposta. E quanto ao convite de Dona Jurema? Estou inclinada a aceitar, admitiu Mariana. A ideia de trabalhar com outras mulheres, de ajudá-las a construir sua independência financeira, é muito atraente para mim. Você seria perfeita para isso, afirmou Rodrigo com aquela confiança tranquila que sempre demonstrara em suas capacidades. Sempre teve um dom para ensinar, para inspirar. E sua experiência prática? Bem poucos podem se igualar a você quando se trata de transformar ideias em negócios viáveis. O elogio sincero aqueceu o coração de Mariana. Era tão diferente dos comentários condescendentes de Antônio, que sempre vinham com uma ressalva, uma diminuição sutil de suas conquistas. Obrigada por sempre acreditar em mim, disse ela suavemente. Mesmo quando eu mesma não acreditava. Rodrigo estendeu a mão, tocando levemente a dela sobre a pedra. Sempre soube do que você era capaz, Mari. Sempre vi a força dentro de você, mesmo quando estava enterrada sob anos de dúvida e medo. O toque dele era quente, reconfortante, e por um breve momento, Mariana permitiu-se imaginar como seria uma vida ao lado de alguém que a valorizasse genuinamente, que a visse por inteiro. Não como uma sombra auxiliar, mas como uma luz própria, brilhante e independente. Mas então, a imagem de Antônio surgiu em sua mente. Não o Antônio arrogante e egocêntrico da festa, mas o jovem por quem se apaixonara décadas atrás, o pai de seu filho, o homem com quem compartilhara uma vida inteira de memórias, boas e ruins. Gentilmente ela retirou sua mão. Preciso resolver as coisas com Antônio primeiro. Preciso... clareza. Rodrigo assentiu, compreendendo. Leve o tempo que precisar. Estarei aqui como sempre estive. As palavras pairaram entre eles, carregadas de promessas não ditas, de possibilidades que poderiam ou não se concretizar. O futuro, que antes parecia tão estreito e predeterminado,
agora se abria em múltiplas direções, cada uma com suas próprias complexidades e incertezas. Enquanto caminhavam de volta à pousada, lado a lado, mas sem se tocar, Mariana sentiu uma mistura de apreensão e esperança. As decisões que tomaria nos próximos dias moldariam não apenas seu casamento, mas toda a sua identidade, seu lugar no mundo. Era assustador e libertador ao mesmo tempo, como estar à beira de um precipício, contemplando o salto para o desconhecido. O pôr do sol em Paraty pintava o céu com tons de laranja e rosa quando Mariana finalmente retornou à casa que compartilhava com Antônio. Havia passado o dia na pousada, deliberadamente adiando o momento do confronto que sabia ser inevitável. A conversa com Rodrigo na praia havia clareado alguns de seus pensamentos, mas também adicionado novas camadas de complexidade aos dilemas que enfrentava. A casa estava silenciosa quando entrou, um contraste marcante com o habitual som da televisão ligada ou de Antônio falando ao telefone. Por um momento, Mariana pensou que ele ainda não havia retornado de seus assuntos na cidade, mas então notou uma silhueta na varanda dos fundos. Seu marido, sentado sozinho em uma cadeira de vime, contemplando o pequeno jardim que ela cultivava nos fins de semana. "Oi", disse ela suavemente, anunciando sua presença enquanto abria a porta de vidro que separava a sala da varanda. Antônio se virou, e Mariana foi surpreendida pela aparência dele. Sempre tão cuidadoso com a imagem, sempre impecavelmente vestido e barbeado, ele parecia agora o reflexo oposto de si mesmo. Barba por fazer, olhos vermelhos e inchados, roupas amarrotadas, como se tivesse dormido com elas. "Você veio", respondeu ele, sua voz rouca e baixa, quase irreconhecível. "Achei que talvez não viesse mais." Mariana puxou uma cadeira e sentou-se de frente para ele, mantendo uma distância respeitosa. "Você queria conversar?" "Sim", ele assentiu, parecendo incerto sobre como começar. Seus olhos evitavam os dela, fixando-se em um ponto qualquer do jardim. "Sobre ontem à noite." "Antônio", interrompeu Mariana gentilmente, "antes que você diga qualquer coisa, quero que saiba que não planejei aquilo. Não foi uma emboscada, não foi algo que arquitetei para te humilhar. Foi apenas o resultado de anos de sentimentos reprimidos." Ele assentiu lentamente, ainda sem olhá-la diretamente. "Eu sei, e talvez eu merecesse." A admissão surpreendeu Mariana. Em 20 anos de casamento, não conseguia se lembrar de uma única vez em que Antônio havia admitido estar errado sobre algo significativo. "Passei o dia inteiro andando pela cidade", continuou ele, sua voz ganhando firmeza, "tentando entender como chegamos a este ponto, como me transformei no homem que sou hoje." "E chegou a alguma conclusão?" perguntou Mariana, genuinamente curiosa. Antônio finalmente levantou os olhos, encarando-a com uma vulnerabilidade que ela jamais havia visto nele. "Percebi que construí toda a minha identidade em torno de uma mentira. A mentira de que sou o responsável pelo sucesso da pousada, de que sou um grande empreendedor, um visionário." Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. "A verdade é que sempre tive medo. Medo de fracassar, medo de não ser o suficiente. E de alguma forma, ao longo dos anos, transformei esse medo em arrogância. Era mais fácil fingir ser o melhor do que admitir minhas próprias inseguranças." Mariana observava o marido com uma mistura de compaixão e cautela. Havia sinceridade em suas palavras, mas também o eco de tantas promessas vazias do passado, tantos momentos de aparente insight que nunca haviam resultado em mudanças reais. "E onde eu entro nessa história?" perguntou ela. "Você..." Antônio hesitou, buscando as palavras certas. "Você sempre foi tão competente, tão inteligente. Enquanto eu falava sobre fazer coisas, você simplesmente as fazia. E em vez de admirar isso em você, comecei a me sentir ameaçado. Comecei a precisar te diminuir para me sentir maior." As palavras atingiram Mariana com a força da verdade finalmente reconhecida. Era exatamente como se sentira durante anos, não apenas desvalorizada, mas ativamente diminuída, como se seu sucesso de alguma forma tornasse Antônio menor. "Por que nunca falamos sobre isso?" perguntou ela, a voz embargada pela emoção contida. "Porque eu não era capaz de admitir nem para mim mesmo", respondeu ele honestamente.
Era mais fácil continuar na mentira, continuar fingindo ser o homem que todos achavam que eu era. Um silêncio pesado caiu entre eles, preenchido apenas pelo som distante das ondas e pelo canto ocasional de pássaros retornando aos ninhos com o cair da noite. Finalmente, Antônio retomou a palavra. Sei que provavelmente é tarde demais, mas quero que saiba que estou arrependido. Profundamente arrependido por todos os anos em que te fiz sentir menos, em que zombei das suas contribuições, em que te tratei como uma simples coadjuvante na minha vida. Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. Obrigada por dizer isso. Significa muito ouvir você reconhecer essas coisas. Mas não é suficiente, não é? Perguntou Antônio, sua voz traindo uma compreensão dolorosa. Não sei, respondeu Mariana honestamente. Não sei se podemos simplesmente apagar anos de padrões de comportamento, anos de dinâmicas tóxicas. Não sei se eu conseguiria confiar que as coisas realmente mudariam. Antônio assentiu lentamente, aceitando suas palavras sem protestar, algo inédito em sua relação. Você tem todo o direito de duvidar. Não te dei muitos motivos para acreditar em mim ao longo dos anos. Outro momento de silêncio se estendeu entre eles, cada um imerso em seus próprios pensamentos, suas próprias reflexões sobre o que havia sido seu casamento e o que poderia ser seu futuro. Você vai aceitar o convite de Dona Jurema? Perguntou Antônio finalmente, surpreendendo Mariana com a pergunta direta. Estou pensando seriamente nisso, admitiu ela. É uma oportunidade de fazer algo significativo, algo que sempre quis fazer. Ajudar outras pessoas, especialmente mulheres, a conquistarem sua independência financeira. Para sua surpresa, Antônio sorriu. Não o sorriso arrogante ou condescendente que ela conhecia tão bem, mas algo mais suave, mais genuíno. Você seria incrível nisso, Mari. Sempre teve um dom para ensinar, para inspirar. E seu conhecimento prático de negócios, bem, como ficou claro para todos ontem à noite, é impressionante. O elogio sincero, desprovido de qualquer subtexto diminutivo, pegou Mariana desprevenida. Obrigada, respondeu simplesmente incapaz de elaborar mais diante desta versão de Antônio, que parecia tão diferente do homem com quem havia convivido por décadas. E quanto à pousada? Perguntou ele, tocando em um ponto crucial. Sei que você é praticamente indispensável lá. Mariana refletiu por um momento. A pousada havia sido seu projeto de vida por tanto tempo, sua criação, seu refúgio e sua prisão ao mesmo tempo. Tenho pensado nisso. Talvez seja a hora de treinar alguém para assumir algumas das minhas responsabilidades. Josefa tem potencial e com a orientação certa. Ou talvez seja a hora de eu realmente aprender a administrar o negócio que pretendo ser meu, interrompeu Antônio com uma autocrítica surpreendente. Não seria justo você ter que abandonar completamente algo que construiu do zero só porque está seguindo um novo caminho. Mariana estudou o rosto do marido, buscando sinais de manipulação ou falsidade, mas encontrando apenas o que parecia ser uma sinceridade desajeitada, como se ele estivesse experimentando uma nova forma de se expressar, ainda inseguro e desconfortável neste território de honestidade emocional. Isso significaria mudanças reais, Antônio. Não apenas promessas ou intenções vagas, alertou ela. Significaria aprender os sistemas que implementei, entender os processos, respeitar os funcionários como profissionais, não como plateia para suas histórias. Estou disposto a tentar, respondeu ele, com uma humildade que soava estranha em seus lábios. Na verdade, passei na universidade hoje. Conversei com o coordenador do curso de gestão hoteleira sobre a possibilidade de fazer algumas disciplinas, como aluno especial. A revelação surpreendeu Mariana profundamente. Antônio sempre havia desprezado a educação formal, vangloriando-se de ter aprendido tudo na escola da vida. A ideia de que ele estivesse disposto a se colocar na posição de aluno, de aprendiz, era um indicativo de mudança mais significativo do que qualquer promessa poderia ser. Isso é inesperado, comentou ela, sem saber como reagir. Assim como sua coragem ontem à noite, respondeu ele. Às vezes, momentos de crise nos forçam a olhar para nós mesmos de formas que nunca faríamos em circunstâncias normais. As palavras dele ecoaram dentro de Mariana, ressoando com sua própria experiência. De fato,
havia sido necessário chegar a um ponto extremo para que ela finalmente encontrasse coragem para se defender, para reivindicar seu espaço. E talvez tenha sido necessária uma humilhação pública para que Antônio finalmente encarasse suas próprias falhas e inseguranças. "E quanto a nós?", perguntou ela finalmente, abordando a questão que pairava silenciosamente entre eles. "Nosso casamento." Antônio respirou fundo, encarando-a diretamente agora. "Quero ser honesto, Mari. Não sei se consigo mudar completamente. Não sei se consigo ser o homem que você merece, mas sei que quero tentar, se você estiver disposta a me dar essa chance." Havia vulnerabilidade genuína naquela admissão. Não promessas grandiosas de transformação instantânea, mas o reconhecimento realista dos desafios que enfrentariam se decidissem reconstruir a relação sobre novas bases. "Talvez precisemos de um tempo", sugeriu Mariana, sentindo que precisava de espaço para processar tudo o que estava acontecendo. Não uma separação formal, mas um período para reorganizarmos nossas vidas individualmente antes de decidirmos sobre nosso futuro como casal. Antônio assentiu lentamente, o rosto marcado por uma mistura de tristeza e compreensão. "Acho que é justo. Você merece esse espaço, essa liberdade para descobrir quem é fora da minha sombra. E você precisa descobrir quem é, sem precisar me diminuir para se sentir grande", acrescentou Mariana, sem hostilidade, apenas constatando um fato. "Concordo", admitiu ele, com uma honestidade que parecia custar-lhe esforço considerável. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu de Paraty, Mariana e Antônio permaneceram na varanda, não mais como marido e mulher presos em uma dança de dominação e submissão, mas como duas pessoas tentando encontrar um novo caminho, incerto e cheio de desafios, mas potencialmente mais autêntico do que tudo o que haviam vivido antes. 3 meses se passaram desde a noite da festa, que havia transformado não apenas o casamento de Mariana e Antônio, mas toda a dinâmica de suas vidas. Paraty, com seu ritmo tranquilo e suas tradições centenárias, continuava a mesma, mas as pessoas que habitavam suas ruas de pedra haviam mudado profundamente. O Centro de Capacitação Profissional para Mulheres, projeto idealizado por Dona Jurema e agora coordenado por Mariana, havia sido inaugurado com grande sucesso. Ocupando um casarão restaurado no centro histórico, o espaço rapidamente se tornara um ponto de encontro para mulheres de todas as idades que buscavam autonomia financeira e profissional. Naquela manhã de sábado, Mariana conduzia um workshop sobre planejamento financeiro para pequenas empresárias. A sala estava cheia, com mais de 30 mulheres atentas às suas explicações sobre fluxo de caixa, precificação e estratégias de crescimento sustentável. "O segredo não é apenas ganhar dinheiro", explicava ela, com a confiança de quem dominava completamente o assunto, "mas saber como esse dinheiro flui dentro do seu negócio. É como o sistema circulatório de um organismo vivo. Você precisa garantir que o sangue chegue a todas as partes, no momento certo e na quantidade certa." As mulheres tomavam notas avidamente, ocasionalmente levantando as mãos para fazer perguntas que Mariana respondia com clareza e objetividade, sem jamais soar condescendente ou impaciente. Sua experiência prática na administração da pousada dava credibilidade às suas palavras, enquanto sua empatia natural criava uma conexão genuína com as alunas. No fundo da sala, observando discretamente, estava Dona Jurema, agora servindo como mentora para Mariana em sua nova jornada profissional. A senhora sorria com satisfação, vendo como sua protegida havia florescido nos últimos meses, transformando-se de uma mulher insegura e diminuída em uma líder confiante e inspiradora. Quando o workshop terminou, as participantes se aproximaram de Mariana, formando uma pequena fila para agradecer e fazer perguntas adicionais. Entre elas estava Josefa, a jovem que trabalhara como auxiliar na cozinha da pousada e que agora planejava abrir seu próprio serviço de buffet para eventos. "Dona Marie, nem sei como agradecer", disse a jovem, emocionada. "Tudo o que aprendi com a senhora na pousada e agora estas aulas. Estou finalmente acreditando que posso fazer isso dar certo."
Mariana abraçou a ex-funcionária com genuíno carinho. Você sempre teve talento, Josefa. Só precisava de um pouco de orientação técnica e, mais importante, acreditar em si mesma. Após despedir-se da última participante, Mariana começou a organizar seus materiais, sentindo aquela satisfação profunda que vem de fazer um trabalho significativo, de contribuir genuinamente para a vida de outras pessoas. Você encontrou sua vocação, comentou Dona Jurema, aproximando-se finalmente. Sempre soube que seria assim. Mariana sorriu para a mentora. É incrível como me sinto realizada. Nunca imaginei que seria possível iniciar uma carreira completamente nova aos 45 anos. Nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido desde o início, respondeu a senhora sabiamente. Falando nisso, você viu quem estava observando discretamente pela janela durante parte do workshop? Mariana olhou para a janela surpresa. Não, estava concentrada na apresentação. Quem era? Seu marido, respondeu Dona Jurema com um pequeno sorriso. Ou ex-marido, nunca sei bem como definir a situação de vocês atualmente. Mariana também não sabia ao certo. Nos 3 meses desde a conversa na varanda, ela e Antônio haviam estabelecido um arranjo peculiar. Ela se mudara para um pequeno apartamento próximo ao centro de capacitação, enquanto ele permanecera na casa familiar. Continuavam a compartilhar a administração da pousada, mas de forma radicalmente diferente. Mariana agora trabalhava apenas meio período como consultora, enquanto Antônio assumira gradualmente mais responsabilidades operacionais, surpreendendo a todos com seu compromisso em aprender os detalhes do negócio que por tanto tempo fingira dominar. Ele está realmente fazendo aquele curso na universidade? Perguntou Dona Jurema, genuinamente curiosa. Está, confirmou Mariana, ainda um pouco incrédula ela mesma. E pelo que Gabriel me conta, ele está levando muito a sério. Estuda todas as noites, faz todos os trabalhos, participa das discussões em aula. E quanto ao outro aspecto, insistiu a senhora com a franqueza característica dos mais velhos, aquele hábito de diminuir os outros para se sentir importante. Mariana refletiu por um momento. Está melhorando. Ainda escorrega às vezes, principalmente quando está nervoso ou inseguro. Mas agora, quando isso acontece, ele geralmente percebe e se corrige. É um processo, suponho. E vocês dois? Como estão as coisas entre vocês? Era a pergunta que todos em Paraty queriam fazer, mas poucos tinham a coragem ou a intimidade para abordar diretamente. Mariana e Antônio haviam se tornado involuntariamente o assunto preferido das rodas de conversa locais, um símbolo de transformação pessoal e redefinição de relacionamentos que ressoava profundamente naquela pequena comunidade onde as aparências sempre importaram tanto. Estamos redescobrindo um ao outro, respondeu Mariana cuidadosamente. Saímos para jantar ocasionalmente. Conversamos sobre Gabriel, sobre a pousada. É como conhecer uma pessoa nova, alguém que tem o rosto familiar, mas a personalidade diferente. E Rodrigo? Perguntou Dona Jurema, tocando em outro ponto delicado. Ele ainda está me esperando. Mariana sentiu o rosto esquentar. Sua amizade com Rodrigo havia se tornado outro tópico de especulação em Paraty. Embora nada romântico tivesse de fato acontecido entre eles, a possibilidade pairava no ar, reconhecida silenciosamente por ambos. Ele tem sido um grande amigo, como sempre, respondeu Mariana diplomaticamente. Está me ajudando a desenvolver um módulo sobre educação financeira para o centro. Dona Jurema sorriu, decidindo não pressionar mais o assunto. A vida raramente segue os caminhos que imaginamos, não é? Às vezes, uma crise que parece o fim de tudo acaba sendo o início de algo muito melhor. Mariana assentiu, pensativa. Nunca imaginei que aquele momento de desespero na festa se transformaria em tudo isso. Ela fez um gesto abrangente, indicando não apenas o centro de capacitação, mas toda a nova vida que havia construído para si mesma nos últimos meses. Ao sair do centro naquela tarde, Mariana avistou Antônio esperando na pequena praça em frente ao casarão. Vestia roupas simples, sem os adereços ostensivos que antes considerava essenciais para sua imagem pública. Parecia mais magro, mas também mais saudável de alguma forma.
menos inchado pelo álcool e pelo ego excessivo. Oi, cumprimentou ele timidamente quando ela se aproximou. Espero não estar incomodando. Não está, respondeu Mariana, genuinamente contente por vê-lo. Dona Jurema me disse que você estava assistindo ao workshop pela janela. Antônio sorriu, um pouco envergonhado. Só por alguns minutos. Não queria distrair, mas queria ver você em ação. E foi incrível, Mari. A forma como você explica as coisas, como interage com as alunas. É como se tivesse nascido para isso. O elogio sincero ainda a pegava de surpresa, mesmo após meses de mudanças no comportamento dele. Obrigada. Estou realmente amando este trabalho. E isso é evidente, comentou ele. Você brilha quando está ensinando. Sempre brilhou, na verdade. Mas agora é como se tivesse permissão para brilhar com toda a intensidade. Mariana sorriu, sentindo uma onda de gratidão por estar vivendo este momento, esta versão de sua vida que jamais imaginara ser possível. Quer caminhar um pouco? Convidou impulsivamente. O pôr do sol na praia deve estar lindo hoje.